Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Aqui é a Fernanda Sanches. E aqui é Fábio Miquil. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio. Nós somos do Cultivando a Felicidade. E eu queria trazer um tema para vocês, bem interessante até. Quantas vezes você pediu alguma coisa na sua vida e ela não acontece? Você fica planejando e não acontece. Então vamos entender hoje por que isso acontece? Vamos sim. Tudo tem a ver com a lei da atração, não é isso, Fernanda? Uhum. Conta pra gente, Fê, como que a gente se inspirou nesse tema. Uma das inspirações, você fala do livro, eu falo do filme. A gente teve duas inspirações, na verdade mesmo, né? A gente tava conversando sobre o tema e tal, porque muitas vezes a gente deseja alguma coisa e não acontece, né? E aí eu tava falando pra ele, a gente podia fazer alguma coisa assim, nesse sentido. Por que a gente levanta de manhã e a coisa não acontece? Mesmo assim a gente levanta de manhã, né? Os nossos sonhos não acontecem. E aí ele falou de um filme pra mim, né? E aí ele contou a história do filme e tal, que ele vai falar daqui a pouco do filme. E aí eu falei pra ele, Mickey do céu, tem um livro que eu li que é excelente. É esse daqui, ó. Peça e será atendido. É bem isso. Então, o que acontece aqui? Não vou fazer spoiler do livro. Vou recomendar para todo mundo ler esse livro. Eu comecei a ler de novo depois que a gente começou a falar. E faz muito sentido. Porque assim, gente, o que acontece na nossa vida? Acontece que a gente joga contra a gente mesmo. É basicamente isso. Porque é a lei da atração. É vibração. Então, assim, às vezes eu desejo ter um emprego bom, receber bem, ser uma pessoa valorizada no meu emprego e tal. E aí a gente começa a movimentar esse sonho. E nesse momento, o que acontece? A gente não faz a vibração correta para atrair isso pra gente. Então, assim, nossa vibração energética, ela atrai as coisas pra gente. E aí vem aquele probleminha que a gente tem, a dúvida, né? Que quando você tem dúvida de uma coisa, mas será que eu sou capaz? Aí já vem uma atração negativa. Então, assim, nós fomos criados para ter sucesso. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para ser pessoas maravilhosas, generosas, ter várias qualidades. Por que isso interfere na nossa vida? Porque assim, você foi criado para isso. Você tem manifestações disso. Quando você vem para esse sistema, para a Terra, você tem convívios com outra pessoa. Por exemplo, o Mickey pode falar assim para mim, mas será que você é capaz de fazer tal coisa? Nunca deixa eu falar isso para você. Mas você não é louco! Você não é louco! Pode falar, nem ligo. Eu tô com o olho roxo no próximo episódio. Vai tá mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa, ela te coloca uma dúvida. E quando você tem essa dúvida, você já afasta essa vibração. Na finalidade, você afasta porque você foi criado. Então, você está falando que o nosso pensamento, ele cria situações, ele cria as suas emoções, ele cria aquilo que você sente e tudo o que você pensa tem esse poder. Tem. Então, se a gente não alinha o pensamento com essa crença que vai dar certo, que vai acontecer, e você sentir que isso é assim, então você faz isso que você falou, a gente se sabota naquilo que a gente quer. Parece isso sim, mesmo, isso mesmo. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? No Segredo, várias pessoas falam isso. Embora a gente acredite em tudo isso, a gente não consegue praticar isso. Né? E aí que eu queria... Peraí, antes de você entrar no seu livro, no seu filme, antes de você entrar no seu filme, você falou assim, que a gente pensa isso, a gente sabota, nós nos sabotamos, né? E é bem isso mesmo que acontece. Nós nos sabotamos
e não permitimos. E a gente tem que pôr uma coisa na cabeça, sabe? Ninguém foi criado para ser infeliz. Não. Ninguém foi criado. E quando você começa a desejar alguma coisa, não é desejar, sonhar, né? Quando você começa a sonhar uma coisa, o mundo inteiro, gente, já começa a se movimentar a seu favor. Uhum. Então, assim, no momento que você sonha, que você pensa, ele já começa a movimentar tudo a seu favor. Uhum. Você quer isso? É seu. Uhum. Agora pode falar do seu livro. Então, eu queria falar um pouquinho do porquê que a gente se sabota, né? E comentar como que funciona a vida na nossa capacidade de criar e realizar. O filme que eu vou comentar chama American Underdog. Eu sei que o nome é meio esquisito, né? Parece ter a ver com cachorro. Lá no passado, esse underdog era usado como naquelas rinhas de cachorro. Sim. Que eles brigavam, né? Tinha um cachorro, você tinha outro, eles brigavam, a gente apostava, tal. Underdog era o azarão. É aquele que não tinha a menor característica de ser um vencedor. Era aquele mais magrinho, né? Mais lentinho. Esse era o underdog, né? Então, o American Underdog, esse filme, conta a história de um jogador de futebol americano. O Kurt Warner, né? Warner, isso, Kurt Warner. E é uma história real, gente. Isso, tá? baseado em fatos reais, né? Esse cara existe. Isso. Ele passou por tudo isso mesmo. Desde moleque, ele queria ser o quarterback, né? Aquele cara que lança a bola para o outro. Cara, eu não ia saber falar isso nunca. Que é das posições mais importantes no futebol americano. Desde criança, ele sonhava que ele ia ser o melhor, comparado com o ídolo dele da época, tal, de moleque, né? E que ele ia fazer parte de um time grande de profissionais da NFL, né? Que ele chama NFL, e que ele ia ser vencedor. Para ele não tinha outra realidade possível. Era isso que ele queria e era isso que ele ia ser. Para ele estava fechado isso. Obviamente, a vida dele ele foi passando por várias situações, vários desafios, tal. Eu vou ter que contar um pouco do filme, infelizmente. Já mas assisti? A gente sabe, eles não, nem talvez eles não. Mas a gente sabe o resultado. Ele foi campeão, tá? Mas a história é que é interessante. As adversidades que ele passou, né? Ele foi recusado em times grandes, não deixaram nem ele fazer o primeiro teste, né? A primeira entrada para ele começar, já não deixaram num dos times que ele entrou. E ele tinha que sobreviver. Ele se juntou com uma moça que já tinha filho e ele não tinha salário. Ele foi trabalhar de repositor no mercado, né? Olha só, repositor. Depois ele teve outras oportunidades, tal, até que teve um momento que alguém acreditou nele, né? Um técnico acreditou nele. Mas isso, ele já estava com uma certa idade, ele já tinha passado daquela fase do auge do seu preparo físico. Ele era um excelente jogador, mas ele nunca deixou de se aprimorar, de treinar, de se aperfeiçoar, porque ele acreditava que um dia a oportunidade dele ia acontecer. E é isso que eu gostaria de comentar. Por que é o underdog? Por que ele era o underdog? Porque a fase dele já tinha passado, ele já teve várias oportunidades e nunca conseguiu. Ele sempre foi, mesmo nos times que ele participava, reserva. Ele nunca era o titular. Né? Mas a vida foi se encaminhando de uma certa forma que tudo culminou no momento da oportunidade dele. E é isso que eu quero explicar, né? A vida da gente, a gente acha que a gente é o underdog. Eu sou o cara que não é privilegiado, que não tem todas as condições. Por exemplo, eu não tenho faculdade. É um argumento que muita gente usa. Eu não tenho estudo. Não, imagina, o fulano, ele, olha,
ele tem faculdade, ele tem pós-graduação, ele tem 20 anos de experiência, ele vai conseguir a promoção. Eu não. É a hora que começa a sabotagem. Exatamente. Entendeu? Às vezes você começa a sabotagem pensando assim, e se dá certo? Então, você já põe a dúvida. Você tem um medo de dar certo, às vezes. Por isso que você se sabota. Fala assim, mas você acha que eu não vou querer ficar rica em Miami? Às vezes não, gente. Às vezes o seu inconsciente te sabota. E isso é importante, né? A clareza do que você quer. Eu quero isso. Esse é o meu objetivo. É entrar num time de profissionais, num time grande, ir para a final, o Super Bowl, né, que eles chamam, que é um evento do ano para os americanos. Os Estados Unidos para ver o jogo e ser campeão. É isso que ele queria, né? E a questão não era fama, não era dinheiro, isso tudo estava embutido no que ele queria, mas o foco dele era jogar, ser profissional e ser bom, e ser o melhor. Esse era o objetivo dele. Então, contra todas as evidências de que ele seria esse cara, por isso ele era o azarão, né? Foram ocorrendo fatos na vida dele que culminaram na oportunidade. Por exemplo, o técnico que viu o potencial dele era também, vamos dizer assim, um azarão. Ele já tinha sido técnico de um outro time, que foi até relativamente bem, mas ele ficou 15 anos parado sem ser técnico de nenhum time. Ele era comentarista desportivo. Aí, quando ele entrou nesse time, ninguém acreditava mais nele, na técnica dele, no jeito que ele ia comandar o time, né? Então, ele também foi desacreditado, mas ele acreditava na capacidade dele também. Quando ele viu o Kurt, ele viu assim, esse cara é bom, mas ele talvez, pelo padrão dos times americanos, ele não vai se encaixar, mas eu acredito nele, ele vai conseguir. Então esse cara acreditou na capacidade dele, embora ele pudesse não ter a idade, não ter o mesmo preparo, nada disso importava. Então você vê que, é o que a Fernanda falou, quando ele colocou esse objetivo e perseguiu esse objetivo, né, e não deixou em nenhum momento de acreditar que ele ia conseguir, olha só, o que era muito improvável, todos os técnicos eram mais jovens do que esse técnico que descobriu o Kurt, né? E mesmo assim, ele acreditou porque meio que ele se identificou. Eu também fui discriminado, eu também não acreditaram em mim, então eu vou acreditar em você, eu vou acreditar na sua capacidade, no seu potencial. Então, quem é que ia dar essa chance? Então, era muito improvável que ele ia conseguir. Mas você vê, o mundo, né, que a gente vive tem tantas oportunidades e tantas possibilidades que quando a gente acredita realmente e a gente tem um objetivo claro e sente que o momento vai chegar, isso vai acontecer. Quer ver um outro exemplo? Ele era o reserva quando ele entrou nesse time grande. Só que daí o quarterback titular se machucou. Não é que o Kurt ficou torcendo para ele se machucar, não. São fatos da vida, aconteceu, né? Olha só a oportunidade, como as coisas foram se encaminhando para chegar o momento dele. E tem um trecho muito interessante que um dos técnicos, né, chega para ele e pergunta para ele, por que você acha que você é o cara, né? Por que você acha isso? E ele fala assim, eu me preparei a vida toda para isso, né? Esse é o meu momento, chegou o meu dia. O que eu quero dizer com isso, né, que muitas vezes a gente tem um sonho, a gente acredita que pode conseguir num determinado momento, mas a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Eu quero que seja para amanhã. E aí, se não acontece, é que nem criança mimada, né? Não aconteceu, não deu certo, então parto para outra, né? Não é assim que funciona. Quando a gente fala de criação e realização, as coisas têm o seu tempo. A vida, o universo, ele tem o seu movimento próprio. A gente planta semente.
e a gente se prepara para esse momento. Mas a forma como isso vai acontecer, o momento que isso vai acontecer, não está na nossa mão. A gente tem que estar preparado, sempre. Aí a hora que surge a oportunidade, quando tudo conflui para aquele momento, você tem que estar atento e falar, é meu. Então, a vida, ela te divide em duas fases, né? Você está dividido em uma visão mental, que é agir, pedir e acreditar. E você está também numa ação persistente, né? Que é agir e realizar o que você quer, né? Então, a vida é dividida nisso. Uma visão mental, eu vou sonhar, vou pedir e vou acreditar que isso vai acontecer. E uma ação persistente, eu vou ter uma conduta virada àquilo que eu quero. A vida é assim, né? E aquilo que você falou, que eu acho muito importante, que às vezes a gente assim pensa, eu hoje quero ser rico, quero ter o melhor emprego, quero ser... Vamos falar de gestões, né? Você acabou de entrar numa empresa. Não, eu quero ser líder. Você acabou de entrar na empresa. Você não conhece nada. Como que você quer ser líder? Tudo bem. Eu acho que é isso, uma visão mental. Um dia eu vou chegar à liderança. Beleza. Aí eu tenho que ter ação persistente. Todo dia caminhar para ter conhecimento para chegar a uma liderança. Porque às vezes acontece assim, é um mimado. Eu quero uma coisa para já. Você está preparado? Se eu te der essa oportunidade agora, você vai conseguir colher essa oportunidade de ser a melhor pessoa da vida? Você vai conseguir ser uma pessoa evoluída? Você vai conseguir fazer o bem ao próximo? Vai! Não. De repente, pode até acontecer, mas se você não está preparado, você jogou fora a oportunidade. A oportunidade, isso mesmo. Então, tá preparado, sem ansiedade, falar assim... Nossa, tem que ser no meu tempo, do jeito que eu quero, é ano que vem. Ok, você pode estabelecer metas, né? Mas o que você tem que fazer é persistir e se aprimorar constantemente. Porque a hora que as coisas confluírem para ser o seu momento, você está pronto. E você não pode ter dúvida que você está pronto. Porque as coisas vão se confluindo, vão se organizando para que aquele momento aconteça. Então, esse tempo não é a gente que determina. Essa é a dinâmica da criação e da realização. Você faz a sua parte, que nem você está falando, né? Esse planejamento mental, determinar-se, estabelecer o que você quer, se preparar para isso. E quando as oportunidades se encaixam, você vai ter a sorte, não é assim que a gente fala? A sorte. Não é a sorte, né? A dinâmica da criação fez com que você seguisse as regras dela para que você conseguisse o que você quer, né? Então, o exemplo desse filme é exatamente isso. Ele poderia ser o azarão, e a gente muitas vezes pensa, eu sou o azarão, eu não tenho a condição necessária, eu não tenho isso, e não é isso que determina o sucesso. Esse cara foi o underdog, o azarão que foi o melhor jogador, foi o jogador mais velho, mas ele conquistou aquilo que ele queria. Então, não é que a gente tem que ficar querendo algo e ficar passivamente esperando. É o contrário do que a gente está falando. Você tem que estar o tempo todo se aprimorando, o tempo todo se preparando para aquilo. Mas... aquilo que você tem de característica hoje não determina o seu futuro amanhã. É você, o seu trabalho é que vai determinar isso. E uma coisa que a gente tem que pensar também, gente, que uma coisa funciona pra gente, que faz muito benefício pra gente e tá a nosso favor, né? Vamos pensar assim. Quando você deseja alguma coisa, que você quer mesmo aquilo de fato, então o seu cérebro não sabe se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Ele não sabe. Como é que eu faço para ele entender isso? Por exemplo, eu quero ser uma escritora de sucesso. Eu já vou me comportar como uma escritora de sucesso. Fala assim, Fernanda, mas isso é viver no mundo de fantasia. Não, não é, gente. Você se comportando como tal, significa o quê? Você está atraindo para você vibrações nesse sentido.
Entende? Faz um exercício, vai. Tenta fazer isso em coisas positivas. E analisa na sua vida. Às vezes você tava assim, fala, nossa, meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim. Não acontece? Por quê? Porque você atraiu isso pra você. Então, às vezes, a gente tem que parar de jogar do jeito que a gente tá jogando. Então, alguma coisa não tá acontecendo. Até eu li hoje um e-mail que me mandaram, não sei do que é. E eu achei interessante. Fui ler esse e-mail, né? É de um cara que fala sobre liderança. Sobre liderança. Ele tava jogando tênis e aí ele queria fazer uma pontuação no tênis lá. E ele nunca foi jogador de tênis. E ele batendo lá a bolinha e o técnico dele falava assim, não, só acerta a bola, só rebate a bola, só faz isso. E ele queria fazer a jogada, não sei o que lá. Eu não entendo nada de tênis, tá? Então ele falava da jogada lá e tal. E aí ele fazia a jogada que ele queria. Ele tava perdendo de 40-0. E o técnico falou, só defende a bola, só defende essa bola. E beleza. E não foi. Aí no final, assim, ele tava cansado, ele falou, bom, vou dar uma chance pro técnico, né? O meu treinador, vou fazer o que ele tá falando. E aí ele foi fazer o que ele tá falando, só defendia a bola, e aí ele virou o jogo, entendeu? Então, às vezes, para o que você tá fazendo, às vezes senta, analisa o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo, o que você quer. É realmente verdadeiro o que você quer? Também não adianta a gente falar assim, eu quero ser loira de olho azul. Não vai rolar. Não vai rolar. Seja sensato no que você quer, né? A fantasia é outra história do sonho, tá? Diferente. Então, assim, seja sensato no sonho que você quer pra você. Por que você não atingiu ele ainda? Porque a gente tá fazendo a jogada errada. A gente tá puxando a vibração errada. Então, analisa a sua jogada. Muda a sua jogada. E aí você consegue fazer esse tipo de exercício, né? Um exercício que a gente usa bastante é da mentalização, né? Mentalização positiva. Então, assim, às vezes você não consegue fazer a mentalização, usa ChatGPT, pede para ele criar para você, você no seu sonho, né? Como se fosse uma foto que você tirou. Entende? Então faz esse sonho, coloca lá e deixa sempre do seu lado para ler, né? Eu tenho uma mensagem que eu mandei para mim mesma, né? Da pessoa que eu quero ser. Todo dia de manhã eu abro minha mensagem e leio ela para mim mesmo, né? E claro, tô me construindo, né? E tô conquistando aquilo que eu queria conquistar. Então assim, mas como você fez? Sorte? Sim, foi sorte. A gente fala assim, vai falar que é sorte. Foi sorte. Foi sorte que você enxergou o seu processo evolutivo. Foi sorte que você criou quem você quer ser. Tem gente que ainda tá no escuro e ela não tem sorte dessa claridade que pode ter na vida. Dizem que a sorte é a oportunidade e estar preparado. Quando os dois acontecem, você teve a sorte. A sorte, né? isso. Você aproveitou aquela oportunidade e estava preparado para ela. E acreditou que estava preparado para ela e fez por onde estar preparado. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né, gente? Eu penso isso, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer não é o final do processo. É o decorrer do processo. Entende? Que nem, uma vez me perguntaram assim, o que você não vive sem? Né? Aí, pra mim foi muito fácil essa resposta, né? Eu não vivo sem felicidade. Todo dia eu tenho que acordar feliz. E todo dia eu tenho que dormir feliz. E meu dia tem que ser feliz. Claro, tem intercorrências, que eu não sou doida, né? Ficar feliz o dia inteiro é coisa de doida. Mas tem intercorrências no meu dia? Tem. Mas ele é muito feliz. E isso é uma coisa que eu conquistei no meu decorrer dos meus objetivos, do meu sonho. Eu conquistei meu sonho? Ainda não. Eu tenho vários, né? Então, você também tem vários. Você também deve ter vários. Claro. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários projetos na vida, vários sonhos na vida. E um vai conquistando aos poucos o outro. E um vai levando o outro. Exatamente. Mas, para isso, gente,
Vibração positiva. Não deixa a vibração negativa interferir. Quando você duvida de você, aí não dá certo. Uma vez eu escutei aquele não é padre, pastor. É pastor Cláudio, né? Uma vez eu escutei ele falando. Eu adoro escutar ele falando, na verdade, gente. Ele é um cara muito legal de escutar, né? Divertido. E ele ensina as coisas do jeito que eu gosto, se divertindo, né? E uma vez ele tava como pastor e tal, e um vizinho dele falou assim pra ele: nossa, você tá rico, né? E ele não tava. Ele falou: não, eu não tava, ainda não tava no auge ainda, né? Aí ele falou assim: lógico. Aí o cara falou assim: mas você tava? Ele falou: tava nada. Aí ele falou: mas como você mentiu? O pastor não pode mentir. Ele falou: não menti, só não joguei contra mim. E é verdade, gente. Não jogue contra você. Então, assim, você quer alguma coisa? Quer ser um escritor famoso? Eu sou um escritor famoso. Entendeu? Já se sinta assim, que o seu cérebro não sabe. Você vai atrair essas coisas. Então, uma visualização mental. E aí você tem que agir conforme. Então, o que você tem que fazer? Todo dia você lê jornal, pesquisa como ser como ser um escritor, o que você precisa estudar. Que nem eu escrevi um livro, né? Só que eu não sei muito de linguagem portuguesa, não sei nada dessas coisas. E aí hoje eu tava tentando corrigir. Eu corrigi o que eu escrevi, já tá difícil, ficou difícil, né? E aí eu lembrei de uma amiga muito querida, eu falei: eu vou pedir pra ela. Aí eu mandei mensagem pra ela hoje, né? Eu falei: olha, eu escrevi um livro, só que eu não sou boa em gramática, eu não sou boa em pontuação. Você não quer fazer o favor de corrigir o livro pra mim? Só que assim, eu não tenho dinheiro pra pagar e a vantagem que você vai ter é que você vai ser a primeira pessoa a ler esse livro. Aí ela topou, aí Pronto. Então assim, não quero ser uma escritora famosa, mas eu quero contar a minha história. É diferente. Entende? Então, o meu sonho é que essa história seja contada. Então, assim, fui juntando minhas ideias, vendo o que eu tenho obstáculo, mudei a minha forma de jogar e isso vai realizar. Então, assim, para às vezes e analisa a sua forma que você está jogando. Por que não está dando certo? Por que você não conseguiu aquele emprego dos sonhos? Por que ainda não? Porque a sua jogada está errada. Tá faltando alguma coisa. E não é o momento, talvez. Exato. Tá na hora de se preparar um pouco mais. Entende? Aí você vai conquistar. Então a mensagem que eu quero deixar: não se sinta o azarão da sua própria vida. Não. Tenha os seus sonhos, né? Tenha os seus objetivos e vá atrás dele, né? Persista, se prepare, seja cada vez melhor, agregue coisas positivas para a sua vida. Pode estar difícil? Pode, mas enfrenta da melhor forma possível, dá o seu melhor. Esse é o movimento que você tem que fazer, que a gente tem que fazer. E aí, não aborta a missão antes do tempo. Espera, faz a sua parte. Se isso que você quer realmente é verdadeiro, é autêntico, vem do fundo do seu coração, espera e se prepara. O momento vai chegar. Não aborta a missão antes. Não chegou, então não vou... Deixa quieto. Ou não desiste na primeira dificuldade. Porque quantas e quantas vezes a gente fez isso já na nossa vida? Não, a primeira dificuldade você fala: deixa, isso não é pra mim. Entendeu? Às vezes essa dificuldade que você tá tendo é o que vai te fortalecer. E não entre nessa ilusão, né, que a gente tem dos filmes e tal, que é tudo maravilhoso, tudo dá certo, final feliz no filme. O nosso final também vai ser feliz. Que demore. Demora. Só que não cabe a nós determinar quando vai ser esse momento. A gente tem que fazer só a nossa parte. Só isso. O resto vai acontecer. E essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faça o seu sonho realidade. Te esperamos no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.